Obras na barragem em Tuporanga seguem em ritmo acelerado. Segurança da estrutura é garantida na primeira fase do projeto. Paraná lança fundo inédito ao agronegócio. Estado anuncia investimento de 2 bilhões de reais. Concurso busca soluções para auxiliar deficientes visuais do Paraná. Homem é preso por tráfico de animais. 215 aves exóticas e cobras eram mantidas em cativeiro em Imbituva, no interior paranaense. Malha ferroviária do Rio Grande do Sul em pauta. Governo estadual apresenta alternativas ao setor para impulsionar logística de grãos no estado. Mundo reage às tarifas de Trump. Primeiras consequências são sentidas nas bolsas. E você vai ver ainda. Aldeias do Mato Grosso travam guerra contra garimpo e desmatamento. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, estamos de volta, ou melhor, estamos começando mais uma edição do Pix News. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à edição desta quinta-feira, 3 de abril de 2025. Nós estamos ao vivo, no horário de Brasília, 8h04. As obras de modernização e recuperação da barragem sul em Ituporanga seguem em ritmo acelerado. O projeto já ultrapassou 50% de execução em algumas etapas. A primeira fase do projeto restabeleceu a segurança da estrutura. Os problemas nos equipamentos das unidades C4 e C5 foram solucionados, garantindo a estanqueidade da sala dos equipamentos. A recuperação estrutural das galerias já ultrapassou 50%. A substituição da comporta C4 é uma das principais intervenções em andamento. O equipamento está programado para ser entregue na obra até 10 de abril, com a instalação prevista para a segunda semana de maio. Além disso, os condutos metálicos já foram substituídos nos primeiros meses do ano. Após voltar a operar por 50 dias, a comporta C5 precisou passar por um novo processo de substituição da estrutura metálica. Atualmente, a comporta provisória foi instalada para impedir a passagem da água, enquanto os trabalhos avançam. A montagem definitiva da C5 ocorrerá simultaneamente com a da C4. Com esse foco, nós pretendemos dar segurança, primeiro, a todas as populações que são afetadas pela área de abrangência das barragens, especialmente a barragem sul de Ituporanga, o município de Ituporanga, Aurora, Rio do Sul e, claro, por consequência, aos demais. Mas para que isso acontecesse, nós precisamos desenvolver um trabalho de avaliação e de levantamento da estrutura de cada uma das barragens. E a barragem de Ituporanga foi a que mais apresentou problemas, especialmente porque havia problemas específicos em duas comportas, na C4 e na C5. A obra na barragem sul faz parte de um conjunto de ações para fortalecer a infraestrutura de contenção de cheias no Vale do Itajaí, com investimento total de 23 milhões de reais. O governo do Paraná anunciou um fundo inédito no Brasil para financiar até 2 bilhões de reais ao agronegócio. Lançado na B3, o Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agro oferecerá crédito atrativo para produtores rurais. É o primeiro instrumento de crédito voltado ao agronegócio criado por um Estado e deverá alavancar aproximadamente 2 bilhões de reais para financiar a expansão das atividades de produtores agrícolas vinculados a cooperativas e empresas integradoras nos 399 municípios paranaenses. O fundo funcionará como uma espécie de guarda-chuva sob o qual as cooperativas instaladas no estado e empresas integradoras poderão participar por meio da criação de outros fundos vinculados e oferecer condições facilitadas de financiamento aos cooperados e integrados para a compra de máquinas, equipamentos, sistemas de irrigação e logística. Nós entramos através da Fomento Paraná, que é a nossa agência de fomento. Nós entramos para equalizar o juro. Toda a gestão é privada, quem diz para onde quer investir é o setor privado. O que nós, claro, nós temos algumas regras que é para preferencialmente comprar produtos do Paraná, né, da indústria do Paraná, até para fomentar a cadeia produtiva, mas isso não é um impeditivo que daqui a pouco não tem um fornecedor no Paraná, ele não possa comprar de outro estado ou de outra região. Mas a ideia é fomentar muito a cadeia industrial do estado e ser um recurso para investimentos, né? Não é um recurso para custeio, é para realmente armazenagem, irrigação, aquilo que eu falei da questão de aviários,
novas plantas industriais. Então é para realmente gerar riqueza. Além dos investimentos serem feitos exclusivamente no Paraná, via cooperativas e integradoras, o regulamento do fundo também prevê que os produtores e serviços a serem financiados com recursos do fundo sejam prioritariamente adquiridos de empresas instaladas no Paraná. Foi lançado nesta quarta-feira o desafio de inovação Bengalas Inteligentes no Paraná, o primeiro concurso público de inovação do estado. A iniciativa busca aprimorar a mobilidade e a autonomia de pessoas com deficiência visual usuárias de bengalas. Foi pensando em melhorar a vida de pessoas cegas ou com baixa visão que usem bengalas que o governo do Paraná lançou o primeiro concurso público de inovação do estado. O desafio de inovação Bengalas Inteligentes irá reconhecer e premiar protótipos de bengalas ou dispositivos usados por pessoas com deficiência visual, a fim de melhorar o uso do acessório pelos usuários. Primeiro nós vamos escolher algumas ideias, né? Nós vamos ver os projetos que vão ser colocados, nós vamos premiar esses projetos e depois nós vamos pagar para que as melhores ideias. Né? E quem que vai escolher? Exatamente as pessoas que precisam. Né? Como é que eu vou dizer qual que é a melhor solução? São as pessoas que usam efetivamente, são cegos, aqueles com baixa visão, é que vão dizer qual que é a melhor tecnologia e nós vamos premiar essas tecnologias e a nossa ideia é que essa indústria venha se instalar depois no próprio Paraná para poder gerar essa tecnologia para o Paraná e para o Brasil. O maior problema hoje que as pessoas enfrentam dentro de uma cidade como Curitiba e tantas outras são os obstáculos, né? Nós chamamos de obstáculos inferiores e superiores, né? Problema nas calçadas, buracos, coisas que o pessoal larga nas ruas, mesas, entulhos, enfim, tudo que você possa imaginar de problemas que na verdade estão criados, gerados e de uma sociedade que infelizmente ainda cuida muito mal do espaço público, sobretudo daquilo que é mais essencial na vida das pessoas, que são calçadas, praças, logradouros públicos, enfim, tudo isso é um problema. As bengalas que circulam no mercado são atualmente limitadas. Elas são capazes de identificar apenas objetos posicionados abaixo do quadril. Segundo dados do censo do IBGE de 2022, cerca de 6 bilhões e meio de brasileiros têm algum tipo de deficiência visual, sendo que 582 mil são cegas. De acordo com o levantamento do CadÚnico no Paraná, mais de 82 mil pessoas cadastradas têm deficiência visual, com 13 mil delas cegas e 69 mil com baixa visão. As novas soluções devem permitir a detecção de obstáculos acima da linha da cintura, como um galho de árvore ou uma placa de sinalização. Esse é o primeiro concurso nacional que se faz para buscar uma solução para a tecnologia assistiva. Agradecer muito o secretário Carbone, ele trouxe essa demanda para a gente. E quando ele nos procurou, ele falou: Alex, eu gostaria de contratar uma determinada instituição para fazer isso. E nós conversando, falando das possibilidades, por que não fazermos um concurso com relação a isso? Por que não chamarmos várias outras instituições? E aí tivemos a parceria da BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que foi muito receptiva e foi um grande parceiro, está sendo um grande parceiro para que a gente possa lançar esse concurso nacionalmente, então, para que nós tenhamos soluções, e pode ser de qualquer lugar do Brasil, para que possa atender essa demanda, que são mais de 500 mil pessoas no Brasil todo. Só no Paraná são mais de 80 mil pessoas. Com certeza, daqui 8 meses, 10 meses, nós estaremos aqui de volta entregando essa bengala àqueles que têm problema de visão. Com isso, a gente vai dar dignidade e um meio de locomoção muito mais fácil do que hoje com a bengala comum. A iniciativa, fruto de um convênio entre a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e as Secretarias Estaduais da Inovação e Inteligência Artificial e do Desenvolvimento Social e Família, conta com um investimento de R$ 2.800.000. Os protótipos poderão possuir sensores, sistemas de navegação e inteligência artificial, uma forma de solucionar as dificuldades de uso da bengala tradicional pelos usuários, trazendo mais acessibilidade e promovendo a inclusão. Bem, a BDI, por meio do seu escritório de encomendas tecnológicas, o Hubtech, foi procurado pelo governo do Paraná para tentar transformar desenvolvimento tecnológico nacional em solução concreta
para a vida das pessoas, para a vida dos paranaenses. Então é um projeto muito bonito que a gente vai usar todo o nosso estoque de conhecimento em modelagem contratual para transformar um problema que é identificar obstáculos acima da linha de cintura nas pessoas cegas ou com baixa visão, de maneira a criar um artefato, uma bengala que permita essa identificação e garanta mobilidade total a essas pessoas, a essa população. Qualquer tipo de bengala é importante, bengalas inteligentes são importantes, mas a gente precisa chamar a atenção da população e da sociedade para a gente cuidar melhor das nossas cidades. Uma cidade acessível, sem obstáculo, é boa para qualquer pessoa, mas principalmente para as pessoas cegas. A Polícia Civil do Paraná prendeu em flagrante um homem investigado por crime de tráfico de animais. A captura aconteceu nesta quarta-feira em Bituva, no interior do estado. O homem, autuado em flagrante, responderá por tráfico de animais e maus tratos aos animais. A Polícia Civil do Paraná já monitorava o suspeito por meio de anúncios na internet. Durante a operação, os policiais localizaram um cativeiro no qual 215 animais eram mantidos. Foram apreendidos pássaros nativos e exóticos, serpentes da América do Norte e cães da raça Pug. Os animais estavam em condições inadequadas e seriam destinados à venda. Depois de empregar algumas técnicas de investigação, os anúncios desse traficante foram encontrados pela nossa equipe de investigação em grupos especializados na venda de animais silvestres, para que então nós pudéssemos localizar o cativeiro onde esses animais eram mantidos. Foram apreendidos centenas de pássaros do Brasil e de outros países, além de serpentes oriundas da América do Norte e cães em situação de maus tratos. As penas para essas infrações podem chegar a 6 anos de prisão. O delegado destaca que as ações para acabar com práticas de crueldade contra animais estão cada vez mais rigorosas e ressalta que o apoio da população com denúncias é fundamental. Isso aqui é uma cobra de origem norte-americana, muito traficada aqui no Brasil, mas ele também cria cães aqui, vários cães tratados como objeto. Esse aqui é um cãozinho baratinho pela internet, ele vende serpentes exóticas, vende cães, vende pássaros silvestres exóticos, trafica de todo tipo de animal. E repare aqui a situação que vivem esses animais. A matriz ofegante, sem água aqui, ambiente imundo, ali, sabe-se lá quanto tempo. Um retrato do comércio ilegal de animais no Brasil. O governo do Rio Grande do Sul promoveu um encontro para discutir o sucateamento da malha viária administrada pela União no estado. A reunião, realizada nesta quarta-feira, contou com representantes do governo federal e entidades do setor produtivo do Rio Grande do Sul. Na oportunidade, o vice-governador Gabriel Souza apresentou um estudo encomendado pelo governo do estado por meio da Portos RS, que revelou dados alarmantes, uma queda de 50% na quantidade de cargas transportadas pela Ferrovia Gaúcha desde 2006 e a possibilidade de uma economia de pelo menos 22% no custo do frete até Rio Grande se houver investimentos na revitalização do modal. A análise também destacou o sucateamento das ferrovias, o baixo aproveitamento para o escoamento de safras e os danos após as enchentes do ano passado, que isolaram as ferrovias gaúchas do restante do país. Então nós temos algumas ações, e sugestões em relação à nossa malha ferroviária, começando por um novo trecho entre Cruz Alta e Rio Grande, encurtando a distância entre o Rio Cruz Alta, que é o principal hub hoje, rodoferroviário do estado, de recebimento de carga do interior do estado, em especial grãos, até o Porto de Rio Grande, e também a separação do trecho para fins de uso turístico do Vale do Taquari, que é em especial o trecho entre Mussum e Guaporé, são 46 quilômetros, 23 deles atingidos pelas enchentes. Então nós estamos defendendo que haja uma separação agora já da concessão, para que não esperemos até fevereiro de 2027, quando ela encerra, para dar rápida solução. Nesse contexto, então, a Rumo faria os reparos desse trecho e devolveria para a União Federal para fins, daí sim, de utilização, da volta da utilização desse trecho para a ferrovia turística que gera tanto emprego e renda naquela região. E, além disso, a rápida religação do Rio Grande do Sul com o resto do Brasil
porque hoje temos interrupção nessa ligação férrea, haja visto que ali passavam muito toneladas de líquidos, em especial combustíveis, que incide na nossa economia porque aumenta o preço do combustível consumido pelos gaúchos, haja visto que hoje esse produto vem por caminhão, então vai onerar ainda mais o custo do frete, e também para o próprio fornecimento para áreas industriais, como é o caso do polo petroquímico, que utilizava etanol a fim de fazer plástico verde, que hoje, infelizmente, está significando 12 mil caminhões a mais por ano nas estradas gaúchas, em virtude da ausência de ferrovias que ligam o Rio Grande do Sul com o restante do país. Agora nós vamos para o intervalo e você vai ver a seguir. México fica fora das novas tarifas dos Estados Unidos. Brasil é taxado em 10%, mesmo patamar das importações. Atual campeão, Botafogo estreia com derrota para a Universidade do Chile na Libertadores. E também, aldeias do Mato Grosso travam guerra contra garimpo e desmatamento. Nós voltamos em instantes. O Coelhinho chegou no Cestão de Páscoa Comprão, com os melhores preços. Vem pra caça ao descontão que dá pra levar mais. Banana branca, R$ 2,99 o quilo. Cebola cabeça, R$ 1,89 o quilo no Clube K. Alcatra com maminha inteiro a vácuo, R$ 36,90 o quilo. Arroz branco Kika, 5 quilos, R$ 17,99 no Clube K. Açúcar extra fino Caiobá, 5 quilos, por R$ 16,99. Lava-roupas Omo, 1,6 kg, R$ 19,99. Melhor preço é no Comprão. Com o aumento da temperatura e das chuvas, aumenta também o risco de desastres. Se estiver no litoral, na serra, em uma região próxima a rios, cachoeiras ou com histórico de enchentes e alagamentos, antes que aconteça, se informe sobre um local seguro para o caso de uma emergência. Respeite os alertas da Defesa Civil. A prevenção pode salvar você ou alguém que esteja em situação de risco. Todo mundo pode ajudar a salvar uma vida. De volta com Pix News, agora 8h18. Existe uma parte vital da economia da fronteira entre México e Estados Unidos, que depende do comércio entre os dois países. Mesmo sem aumento nas tarifas, trabalhadores de Tijuana estão preocupados com as possibilidades de novas tarifas impostas pelos Estados Unidos. O México escapou das tarifas anunciadas na quarta-feira pelo presidente dos Estados Unidos, que manteve os valores em 25% aos carros, aço e alumínio, que já afetavam o país latino-americano. A Casa Branca afirma que os impostos são uma forma de pressionar as autoridades a combater a migração ilegal e o tráfico de fentanil. As fábricas que operam empresas estrangeiras como a Toyota são vitais para a economia de cidades fronteiriças como Tijuana e os milhares de trabalhadores, instaladas estrategicamente para ter benefícios fiscais, aproveitando o Tratado de Livre Comércio da América do Norte para vender nos Estados Unidos. Muitos postos de trabalho dependem do mercado americano. Não creio que la cierren, pero sí va a bajar la producción. Não acho que vai ser fechada, mas vai diminuir a produção, é fato. Bom, isso se aplicarem as tarifas, porque ele diz uma coisa e amanhã diz outra, é uma incerteza. Em Tijuana, não somente os funcionários das fábricas e do transporte dependem dos bilhões de dólares de intercâmbio comercial entre México e Estados Unidos. Comerciantes e trabalhadores de outros negócios da região demonstram preocupação por um eventual fechamento e demissões de empregados. Acho que formam uma parte fundamental das fábricas porque geram muitos empregos e por isso todos nos beneficiamos, nós que nos dedicamos. No meu caso, o tema da comida. Os funcionários vêm comer aqui neste estabelecimento e dependem de mim. Tenho 3 ou 4 empregados que têm suas famílias, mas se estamos falando que seríamos afetados pelas quedas nas vendas por causa das tarifas, sim, seríamos prejudicados. Um de nossos principais Claro que sim, porque os nossos principais clientes são os funcionários da Toyota. Praticamente vivemos ao redor das fábricas e se chegarem a fechar as fábricas, haveria menos vendas e, portanto, menos clientes. Nós vivemos da atenção ao cliente. O governo do México prepara um plano econômico integral para fazer frente às tarifas impostas pelos Estados Unidos.
O Brasil, que teve a sobretaxa de 10% igual ao percentual já cobrado de importação dos Estados Unidos, escapou das tarifas mais altas. Mesmo assim, o presidente Lula afirmou nesta quinta-feira que o país vai tomar todas as medidas cabíveis para se defender de novas tarifas. Durante um evento em Brasília, o presidente afirmou que pretende defender as empresas e trabalhadores brasileiros. O grupo das menores taxas é composto por países como Argentina, Chile, Peru, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Honduras e El Salvador. A tarifa universal de 10% vai entrar em vigor na madrugada do próximo dia 5 e as mais altas a partir do dia 9 de abril. Vários países reagiram ao anúncio do presidente americano Donald Trump de que vai impor tarifas maiores à China e Europa e a vários países da América Latina, entre eles o Brasil. As primeiras consequências são sentidas nas bolsas. Os índices futuros de ações em Nova York têm forte queda. Durante um discurso na Casa Branca, o presidente americano Donald Trump anunciou reciprocidade tarifária a todos os países do mundo. Trump revelou tarifas de 34% para os bens chineses e 20% para os da União Europeia. O republicano anunciou tarifas de 10% para Brasil, Colômbia e Argentina. Vários países reagiram. A China afirmou que se opõe firmemente às novas tarifas, prometendo contramedidas para salvaguardar os próprios direitos e interesses. O Ministério do Comércio em Pequim afirmou que as tarifas americanas não cumprem com as regras do comércio internacional e prejudicam seriamente os direitos e interesses legítimos das partes. O primeiro-ministro australiano Anthony Albanese afirmou que essas tarifas são totalmente injustificadas. O premier canadense Mark Carney afirmou que vai combater essas tarifas com contramedidas. A indústria automobilística alemã alertou que os impostos americanos só criarão perdedores. O ministro britânico do Comércio, Jonathan Reynolds, manifestou a intenção de fechar um acordo comercial com os Estados Unidos para, pelo menos, atenuar o impacto das tarifas de Trump, embora tenha advertido que o país conta com uma extensa gama de ferramentas à disposição e que não hesitará em agir. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, advertiu a todos os parceiros comerciais de Washington que qualquer contramedida à avalanche de novas tarifas apenas levaria a uma maior escalada. Os índices futuros de ações em Nova York tinham forte queda na noite desta quarta. Nasdaq futuro caía mais de 3%. Na Bolsa do Japão, o índice Nikkei caía quase 3% nas primeiras horas de negociação. A corrida pelo ouro transformou a cidade paraguaia de Patsuiobay. O que antes era um pequeno povoado dedicado ao cultivo de erva mate, hoje vive um conflito entre garimpeiros, agricultores e povos indígenas. De um lado, o setor da mineração busca expandir as atividades. Do outro, produtores e comunidades tradicionais denunciam a contaminação da terra e da água. Em meio a esse impasse, a regulamentação da atividade e também os impactos ambientais dividem opiniões. Patsuiobay fica a 210 quilômetros de Assunção e tem cerca de 30 mil habitantes. Desde a descoberta do ouro há mais de 20 anos, a mineração se tornou parte do cotidiano da cidade. Atualmente, 1 a cada 6 moradores trabalha na extração do metal precioso. Caminhões e escavadeiras movimentam toneladas de terra todos os dias, alimentando um setor que gerou 600 quilos de ouro exportado em 2024. No entanto, pequenos agricultores afirmam que a atividade tem causado danos ambientais e prejudicado o cultivo da erva mate, um dos principais produtos da região. Estamos acampados em 3 locais há 4 meses. Estamos próximos a uma área onde pretendem abrir minas de ouro e construir tanques de mineração. A apenas 800 metros de distância estão as plantações de erva mate, enquanto a propriedade designada para a mina tem apenas 73 metros de comprimento. É por isso que estamos preocupados. Se a mina for aberta, causará um grande dano para nós que somos produtores de erva mate. É demasiado difícil
ter hierba e ouro a la vez. É muito difícil ter erva mate e ouro no mesmo lugar, porque para extrair o ouro são usados produtos químicos extremamente fortes, como o cianeto, que afeta a planta da erva mate. E não apenas a planta, mas também tudo o que produzimos a partir dela. Afetar a planta de hierba. Não só a planta de hierba. Agricultores relatam que a poeira levantada pela mineração contamina as folhas da erva mate, tornando a produção imprópria para a venda. Os processos de extração utilizam químicos como mercúrio e cianeto, que podem afetar os recursos hídricos e a fauna local. Comunidades indígenas também denunciam o impacto ambiental e afirmam que a contaminação compromete a segurança alimentar e acesso à água potável. O tema é controverso e, até o momento, não existem estudos conclusivos que confirmem ou descartem os danos ambientais causados pela mineração em Passo Yobay. Os políticos estão ficando mais ricos, enquanto os povos indígenas estão cada vez mais prejudicados. Não há ajuda, não há apoio das nossas principais autoridades. E isso é o que mais precisamos como povos indígenas. Não somos vistos. Hace 20 años Moñima por la minería, pero años anteriores, años atrás. A mineração acontece há mais de 20 anos, mas no passado era feito manualmente, com pás e picaretas. Depois evoluiu para o uso de moinhos. Mais recentemente, com o avanço da tecnologia, começaram a ser utilizadas piscinas de mineração. A tecnologia ou o avançamento hoje não põe nas piletas. Os mineradores, por outro lado, defendem que a atividade é essencial para a economia local e que há esforços para minimizar os impactos ambientais. A Associação de Mineiros de Passo Yobay afirma que está implementando diretrizes para coibir a mineração ilegal e garantir o cumprimento das normas ambientais. Já o poder público busca um equilíbrio entre os dois setores, tentando regulamentar a atividade para reduzir os conflitos. Porque acá hay también una parte que cada uno quiere tirar. Também há uma tendência de cada um puxar a brasa para a sua sardinha, certo? Mas acredito que ambos os setores são importantes e que muitas pessoas dependem deles para o seu sustento. Então, que haja paz. Passo Yobay é um distrito muito importante no departamento de Guairá, onde vivem 30 mil habitantes. Guairá tem 30 mil habitantes. Toda a associação está buscando também. Toda a associação está trabalhando para estabelecer diretrizes rígidas para garantir que qualquer membro que não cumpra as regras ambientais seja suspenso. Piscinas ou projetos que não cumpram estritamente os requisitos ambientais serão interrompidos. Se não seguirem as normas, não poderão continuar operando. Se les suspende. O desafio agora é conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental, garantindo que a cidade possa crescer sem comprometer os recursos naturais. O atual campeão da Libertadores estreou com derrota na fase de grupos da competição continental. Pois é, gente, o Botafogo foi até o Chile e perdeu para a Universidade do Chile por 1-0 na noite de ontem, no Estádio Nacional em Santiago. Vinícius Pacheco está por aqui trazendo para a gente, nesse momento, então, todos os detalhes desta partida. Que partida, hein, Vini? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. O Botafogo até que começou bem o primeiro tempo, mas parece que aconteceu um apagão durante o segundo tempo e acabou perdendo por até que um placar magrinho, mas também teve um prejuízo porque o Igor Jesus foi expulso no final do jogo. E a gente vai conferir agora o lance do gol do Universidade de Chile, que fazia tempo que não ganhava na estreia da competição. Universidade de Chile fazendo 1-0 e o atual campeão da Libertadores iniciando a competição perdendo. Outro time brasileiro que esteve em campo, mas venceu, foi o São Paulo, pelo mesmo resultado, 1-0 e o gol do Alisson. E a gente vai conferir agora o gol do Alisson. A bola sobrou para ele fora da área, meteu um belo chute com a perna direita, fazendo 1-0 para o São Paulo. O tricolor paulista até chegou a fazer mais um gol com o Caleri, na verdade abriu o placar, né, com o Caleri, mas estava impedido. O Oscar, na verdade, estava impedido, então ficou apenas com esse gol do Alisson,
1-0 para o São Paulo. Importante vitória, ganhando lá na Argentina. Além da Libertadores, outra competição continental foi a Sul-Americana. E ontem o Corinthians perdeu em casa. E a gente vai conferir agora porque o carrasco do timão foi o Leonardo Siqueira, que fez de cabeça o primeiro gol após a cobrança de escanteio. O timão chegou a empatar com o Renieri, também de cabeça. E já no segundo tempo, o Leonardo apareceu de novo para fazer o segundo gol do Huracan. Os argentinos saindo com a vitória aí de Itaquera. Vitória na Bahia ficou no empate. E a gente vai conferir agora porque saiu atrás no placar contra a Universidade de Chile. O Vitória deu uma bobeada ali, o rubro-negro deu uma bobeada, perdeu a bola, tomou o contra-ataque e o Azarias fez o gol dos chilenos. O Vitória fez de pênalti o gol de empate com Mateuzinho. Então, Vitória iniciando a competição com um placar magrinho no 1-1. O Vasco ontem, que durante o nosso bloco de esportes aqui a gente estava falando que estava vencendo, chegou a abrir o placar de 3-1, deixou empatar. E a gente vai conferir agora, porque quem fez o primeiro gol e um golaço foi o Felipe Coutinho, do jeito que ele gosta, do jeito que ele sabe fazer. Inspirado, meteu esse passe de trivela para o Vegete. Na sequência, o Melgar chegou a fazer o 2-1 de cabeça. E o Melgar só fez gol de cabeça, tá? Bobeada da defesa do Melgar, os peruanos levaram então o terceiro gol, de novo com ele, o Vegete, fazendo para o Vasco. E aí vem a sequência de gols de cabeça. Primeiro, o Fecundo Castro fez o segundo gol e o terceiro gol veio com Kenji Cabreza para os peruanos, o Vasco da Gama, que teve inclusive, podendo até levar o quarto gol, porque teve o Martinez, do time peruano, perdeu um pênalti também. Então, de certa forma, foi ruim o resultado, porque abriu 3-1 e deixou empatar, mas poderia ser bem pior. E o Grêmio ontem, jogando fora de casa, venceu. E a gente vai conferir agora, porque o tricolor gaúcho abriu o placar de pênalti com o Martínez Arezzo. Cobrança de lateral rápida e os paraguaios fizeram um gol de empate com o Federico Santander. E o Bright White vai fazer o gol da vitória do tricolor gaúcho, saindo lá do Paraguai com a vitória, um bom resultado para o Grêmio. Agora, futebol nacional, temos um novo comandante. O Fluminense acertou nesta quinta-feira a contratação do treinador Renato Gaúcho para assumir o comando da equipe até o fim deste ano. Essa é a 7ª passagem dele como treinador da equipe. Comandando o tricolor, Renato já se consagrou campeão da Copa do Brasil em 2007. Chegam junto com ele os auxiliares Alexandre Mendes e Marcelo Salles. Portaluppi inicia os trabalhos amanhã e já deve estar na beira do gramado contra o Red Bull Bragantino no próximo domingo, às 4 da tarde no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Uma boa sorte aí ao Renato e a todos os tricolores gaúchos. Gaúchos não, tricolores cariocas. Verdade. Atualizando aí o placar de Bahia e Inter, que você falou, né? Bahia está vencendo, então, o Inter por 1-0 neste momento. Perdão, até eu esqueci de mostrar, na verdade, até bom ter lembrado, porque a gente vai ter Libertadores hoje ainda, e nesse momento o Bahia, como a Andréia estava adiantando agora, está jogando com o Internacional. Está de quanto, Andréia? 1-0 para o Bahia. 1-0 para o Bahia, ganhando em casa. O Palmeiras está empatando com o Sporting Cristal, estavam em 1-1. E logo mais, daqui a pouquinho, temos Deportivo Táchira, lá na Venezuela, jogando contra o Flamengo às 9 da noite, ainda falando sobre Libertadores. É isso. É isso aí. Muito obrigado, Andréia, e a todos que nos acompanham, uma boa noite. Obrigada a você, Vini. Boa noite, até a próxima. Valeu. O território indígena Capoto-Jarina é um exemplo de resistência contra o garimpo e o desmatamento. A aldeia é rodeada pela exuberante vegetação da floresta amazônica, um sinal de preservação de um dos biomas mais ricos do mundo. Mesmo sem mapa, é possível reconhecer a entrada da terra indígena Capoto-Jarina no norte do Mato Grosso. No caminho que demarca a região, a paisagem muda radicalmente, da monocultura à abundância da floresta.
Esse é o lar do cacique Raoni Metuktiri, o líder indígena mais influente do Brasil. A aldeia é há décadas o coração de uma luta bem-sucedida contra o desmatamento em uma área devastada pelo garimpo ilegal e outros crimes ambientais. Eu não aceito a exploração de mineração dentro dos territórios indígenas, principalmente em nosso território Kayapó, para poder manter a natureza do jeito que está, da forma que está, para não ter esse problema de clima, porque isso provoca a mudança climática. Então, a preocupação é que se continuar com essa atividade ilegal, nós vamos sofrer as consequências. Seguindo o rio Xingu, chega-se a Metuktiri, uma aldeia de 400 habitantes com casas de palha e madeira ao redor de um amplo círculo com uma estrutura no centro para os homens guerreiros. Enquanto o garimpo e a destruição florestal avançam em outras terras indígenas, o território Capoto-Jarina permanece livre de desmatamento, com 0,15% do território afetado entre 2008 e 2024. Os cerca de 1.600 indígenas que habitam a área utilizam duas estratégias: patrulhas periódicas e conscientização dos jovens para que não se deixem corromper pelo dinheiro do crime ambiental. Não aceitamos garimpos aqui no nosso território nem extração de madeira. Nós somos um povo que resiste nessa luta contra a destruição que os garimpeiros e madeireiros fazem no território indígena. Estamos aqui com a nossa resistência nessa luta. O Brasil demarcou Capoto-Jarina em 1984, após Raoni tomar como reféns funcionários da ditadura militar para pressionar as autoridades. Desde então, o desmatamento é crime, segundo a legislação brasileira, que considera protegidas as áreas indígenas demarcadas. Com uma área 4 vezes maior que a da cidade de São Paulo, a terra indígena é mantida a salvo pelo Estado com o apoio das aldeias. Segundo Jorge Dantas, porta-voz do Greenpeace, nos últimos anos apareceram grupos criminosos muito organizados que investem no garimpo, como o Comando Vermelho. O garimpo é um problema que ameaça o modo de vida tradicional, ameaça as florestas, ameaça o equilíbrio climático do planeta. Então, quando a gente fala de garimpo dentro de terra indígena, é muito importante a gente lembrar que a gente está falando de uma atividade criminosa que merece ser eliminada e combatida não só pelas autoridades, mas pela sociedade brasileira em geral. Embora a aldeia Capoto-Jarina permaneça livre do garimpo, outra ameaça florestal pesa sobre a aldeia Metuktiri: o fogo. O calor e a seca agravaram em 2024 os incêndios na Amazônia, que costumam ser iniciados pela ação humana, por exemplo, para abrir espaços para o gado ou a agricultura. Eu queria dizer que vai ocorrer a COP30, que o presidente Lula representa o nosso país, nos representa quando fala para o mundo, para que as pessoas nos respeitem, povos indígenas, e respeitem o nosso território, porque a destruição está cada vez mais próxima. Nós precisamos que as pessoas nos vejam e se distanciem para que possamos sobreviver do nosso jeito em nosso território. Preservar a nossa Mata Atlântica é fundamental. E assim a gente encerra o Pix News desta quinta-feira. A íntegra desta edição e também as reportagens você pode rever no nosso novo canal no YouTube. É só procurar por Pix News HD. Curte e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no nosso site pixtv.com.br. Muito obrigada pela companhia. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, 6 anos conectando você ao melhor conteúdo todo dia.